Vamos falar hoje desse filme que os professores de história adoram passar para seus alunos. Eu vou te falar, viu? O pessoal do ensino fundamental deve sofrer ao ter que encarar um filme desses. Estamos falando de um filme grandioso de 150 minutos e com uma estrutura que não é muito convencional. O filme foi dirigido por Ridley Scott, que tem um currículo invejável. Esse cara dirigiu Gladiador, Alien, Hannibal, Thelma e Louise, Blade Runner, Perdido em Marte, e só nesse ano de 2021 ele dirigiu A Casa Gucci e O Último Duelo. Com 4 Oscars nas costas, ele tem mais do que o Steven Spielberg. Para você ter uma ideia. Então a gente não está falando de qualquer um. A trilha sonora que sinceramente não tem cabimento, tá? Ridley Scott sabe escolher a trilha sonora de seus filmes. Se a trilha de Gladiador é inesquecível, essa aqui não fica muito longe não, tá? Composto pelo grego Vangelis, que mais parece Deus na Terra, foi totalmente esnobada no Oscar. Mas você provavelmente deve ter ouvido ela em algum lugar já. Filme que lançou em 92, de produção francesa, que pode ser considerado um épico. O roteiro ele foi baseado em pergaminhos, que foram descobertos na época, que nem tradução havia ainda. Logo, temos uma fidelidade histórica muito bacana, então o seu professor de história não tá louco em indicar esse filme para você não. Nesse vídeo a gente vai rever cada cena do filme, como é de costume, tá, normalmente, então eu vou falar do fim, até porque essa é a história de Cristóvão Colombo, né? Sacanagem você me pedir para não dar spoiler. Então vamos iniciar. O filme começa com os créditos e essa trilha tensa. No fundo nós vemos essas artes, que representam a chegada dos europeus. Pela cor vermelha, a música agressiva e imagens de violência, podemos compreender que o filme já começa confessando o crime. E aqui entra um voice-over, a narração do que seria seu filho no futuro. Porque quase tudo que a gente sabe hoje de Cristóvão Colombo veio por causa desse seu filho, que mais tarde escreve uma biografia completa do pai. Nada que resulta do progresso humano se consegue com consentimento unânime. Palavras do Colombo. Essa frase é muito interessante. E com essa fotografia muito bonita, temos Gerard Depardieu interpretando Cristóvão Colombo. Ele explica para o filho que o mundo é redondo, como essa laranja. Isso não é uma laranja, não é uma mexerica, sei lá. Em seguida, o filme expõe o nível da produção. Cenários impecáveis, uma produção milionária. E aí temos um diálogo com o padre. Colombo conta suas ambições, encontrar uma nova rota para as Índias. Seu plano é atravessar o oceano e ele acredita que levaria 1 ou 2 semanas para isso. Ele precisa da aprovação dos políticos para pagar essa aventura. Eu espero que sua paixão seja contagiosa, diz o padre. Aqui temos uma pequena passagem onde numa praça pública está rolando um evento bem família. A queima das bruxas, muito comum nessa época. E pelo que a gente conhece, a representação aí está bem fiel. Em seguida, Colombo chega na Universidade de Salamanca, onde ele vai ser ouvido. E essa faculdade, ela existe até hoje. É uma das mais antigas do mundo, fundada em 1200 e alguma coisa. Nessa passagem, um figurante acerta a bola bem no meio da câmera e fica até meio sem graça pelo feito. Aqui, é claro, existe uma discordância entre ele e a corte. Aristóteles e outros dizem que não é possível atravessar o oceano. Senhor Colombo está me dizendo que esses gênios estão errados? É claro que assim eles não aprovam sua viagem. Uma viagem que se baseia em pressuposições, impraticável, impossível, e isso faz ele pirar. Colombo perde a cabeça ao saber que foi negado, quebra tudo e tem uma punição, um voto de silêncio. Mas logo, esse silêncio quebra quando Martin Alonso, outro explorador, navegador, diz que acredita em sua ideia e queria apresentar para um escribano da rainha Isabela. Por intermédio desse sujeito, ele conseguiria levar o Colombo para conversar diretamente com a rainha. Talvez ela tenha interesse em bancar essa viagem. Uma das coisas mais interessantes desse filme é a composição musical, a forma que ele contrasta com o filme. Vangelis é um compositor que sempre utilizou sintetizadores em sua música. Isso traz um tom místico, até meio futurista. Ele normalmente fazia músicas para filmes como Blade Runner e até o Cosmos do Carl Sagan. Mas aqui não, a gente tem uma Europa do século XIV e XV com uma trilha sonora sintética. É claro que isso não era novidade, já havia acontecido antes, em 85, com Feitiços de Áquila e no remake do Rebelião em Alto Mar, mas ainda não era muito convencional. Voltando ao filme, Colombo viaja para encontrar a rainha.
Estamos em janeiro de 1492, o ano que a rainha tomou Granada. Um episódio histórico onde tem esse grande, eles tomam esse grande palácio, que era todo domínio dos muçulmanos, e junto a rainha levou ouro, riquezas, enfim. E essa era a oportunidade de Colombo. Ela se simpatiza pela dedicação e paixão do querido Cristóvão. Ele precisa de dinheiro, ela está ricaça por conta dessa invasão e voa lá. Ele consegue o financiamento, mas é teimoso. Ele tem exigências, entre eles dignidade de cavaleiro, direito a esporas de ouro, ser almirante do oceano, vice-rei da Índia e governador de todas as ilhas que descobrir. E para finalizar, recebeu 1/10 de todas as riquezas que ele conseguir trazer. Muita exigência para um imigrante, diz o senhor Salamanca aí. E de fato, Colombo era um imigrante. Ele era italiano e ele chegou no Portugal por meio de um naufrágio. Ele surgiu nas praias de Portugal boiando com remo, pedindo pelo amor de Deus. E não é um bom começo para alguém que quer seguir a carreira de marinheiro, né? Mas o filme ele não aborda isso, voltando todas essas exigências, claro, que dificulta a negociação. Mas não tem jeito, eles aprovam. Até porque eles acreditavam que era uma ida sem volta, um suicídio. E agora, em 30 minutos de filme, o primeiro ato termina, iniciando uma belíssima cena que reproduz com muita fidelidade dia 3 de agosto de 1492, no porto de Palos, dia da partida de Colombo. Ele confessa para um padre, que acredita que a viagem não levará 2 semanas, como ele diz para todos, e pede perdão a Deus, E assim ele se prepara para sair. A música tema se inicia e aqui temos um show. A recriação dos navios é impecável. A luz do amanhecer recortando os navios, atravessando as janelas, os marinheiros que trabalham incansavelmente para o funcionamento manual dos navios. Faz essa cena ser uma recriação definitiva dessa partida de Colombo para o Novo Mundo. Difícil outro filme conseguir bater a qualidade dessa sequência, viu? Em alto mar, os dias se passam. Todos começam a ficar irritados pela demora. O medo se estabelece e o filme nega inserir os escritos na tela, dizendo quantos dias se passaram. Eles confiam no design de produção. Só com o design a gente entende que os dias estão passando. Dias, semanas. E a ideia de não usar esses escritos, 5 dias depois, ajudam a nos deixar desorientados. Desorientados como a tripulação. E assim se passam mais dias. Todos vão ficando mais tensos, ele mal consegue controlar o pessoal. E a presença de um mosquito dá esperança de volta. Detalhe que o mosquito deixou ele feliz, mas quando ele pisar na Mata Atlântica, ele vai rezar para não chegar perto desse bicho de novo. E o dia amanhece coberto por névoas, e por isso eles navegam em velocidade mínima. Os olhos se prendem ao horizonte e aos poucos a névoa se dissipa e o que se vê é finalmente terra. Colombo suspira aliviado, eles avançam para a praia, ele pula na água e caminha, em câmera lenta, isso tudo intensifica o feito, porque não há dúvida que esses passos mudaram totalmente o mundo. Inclusive, nesse momento, Gerard entrega uma grande atuação. Seu olhar de emoção por ter realizado um sonho. E aqui vai mais outra cena maravilhosa. Assim, Colombo, nesse momento, acreditava estar nas Índias. Ele morreu acreditando que ele estava nas Índias. Por isso que tem aquela brincadeira, Colombo é um cara que viajou para onde ele não sabia e voltou sem saber aonde chegou. E assim eles adentram a floresta. Não preciso nem dizer que a nível da produção é incrível, já deu para entender. E eles caminham pela mata. A mata complicada, úmida, e depois de um tempo eles têm o primeiro contato com os nativos. Apesar do estranhamento, o contato é pacífico. E agora o primeiro respiro do filme. Ele narra as belezas daquele povo, aquela terra se assemelha ao paraíso. Certamente o mundo era assim no início dos tempos. E assim eles pulam de ilha para ilha até chegar em Cuba. Eles estavam ali no arquipélago ali perto de Cuba, sabe? E nesse take a gente tem aqui 2 rios diferentes, que se misturam. É um enquadramento muito representativo, Mas a doença começa a atrapalhar a viagem. A própria floresta vira um inimigo. Assim eles decidem voltar, deixando 39 homens no Novo Mundo para trabalhar na construção de moradias.
Mas os navios não estavam cheios de fortuna como ele imaginava. Não encontraram ouro nem nada de valor. Mas quando Colombo chega na Europa, ele é recebido como havia exigido. E Alonso, sofrendo de uma doença, acredita-se que foi sífilis, ele morreu em 1493. E logo ele começa a fazer inimigos, um deles é o Salamanca aí. Ele pede para ter um cargo de prestígio nas ilhas, ali onde ele descobriu, mas Colombo nega. Na verdade é uma brincadeira, tá? Salamanca é o personagem dele do Breaking Bad, aqui ele interpreta Bobadilla, tá? Que foi um amigo íntimo da rainha, que mais tarde iria prender Colombo pelas supostas irregulações na viagem, e assim ele consegue tomar o lugar do Colombo. Mas depois disso tudo, Bobadilla, sendo vice-rei, ele morre num furacão. Uma morte bem dramática, E assim, Colombo se arruma para voltar às ilhas. Mas agora com o investimento ampliado, ele parte com seus irmãos, inclusive, tá? Mas chegando lá, ele não encontra nada. Explorando o território, ele descobre, os corpos dos homens que ele deixou lá. O rapaz estiloso aí com um cavalo começa a implicar com os índios. Ele queria atacar os índios, mas Colombo não deixa. A gente pode antecipar de cara que esse vai ser o vilão da nossa história. No início do vídeo eu disse que esse filme não tem uma estrutura de roteiro convencional. E quando eu digo estrutura convencional é a jornada do herói, Primeiro, segundo, terceiro ato. E mesmo aqui tendo esse vilão, tendo primeiro, segundo, terceiro ato, o vilão foi apresentado só agora, Estamos em 1h30 de filme quando ele aparece. Isso não é nem um pouco convencional. Para a galera que é acostumada com a jornada pode até estranhar. E aí tem esse pequeno conflito, os índios dizem que eles não têm nada a ver com a morte do pessoal, o Colombo acredita, e começa a trabalhar ali na construção dessa tal igreja que ele queria. E a cena da construção é grandiosa. Todo o trabalho para suspender esse sino com, novamente, a música tema é fascinante. A fotografia ela valoriza os detalhes, mesmo sendo uma cena com muitos detalhes grosseiros. Ele consegue, acima de tudo, ser delicado. E quando o sino toca, vem um alívio. E agora eles discutem sobre ouro. Eles precisam garimpar para mandar o ouro para a Europa. Ele havia prometido que mandaria. Mas não tem trabalhadores o bastante. A alternativa é trabalho escravo. Não existe outra palavra para se referir ao que eles estavam fazendo ali, tá? Os índios estavam sendo escravizados. Até porque havia até punição para quem não conseguisse pegar nada num dia de trabalho. A punição era até bem severa. O filme até tenta deixar o herói, o Colombo, à parte desses atos, como se ele não aprovasse, mas o fato é, ele sabia que estava rolando uma escravidão ali. Ele permitia isso, inclusive a rainha ficou muito chateada quando descobriu, mas o filme não aborda isso. Ele só não apoiou, ele só parou de apoiar quando esse sujeito, o Moxica, começou a matar os índios, porque matar os índios iria causar revolta entre eles e uma rebelião, não é à toa, logo uma rebelião se inicia. Na história real, a rebelião ela foi iniciada por um outro sujeito que não tem no filme. O nome do sujeito é Francisco Roldan. Sabe-se que esse Moxica, o estiloso no cavalo, ele teve a ver com a rebelião, mas não existe relatos da extensão dela. No filme a gente vê até o Colombo enfrentando ele, trocando tiros, aí tem até perseguição na floresta. Vamos falar a verdade, isso tudo foi colocado no filme para se criar um clímax, para ter bilheteria na América. A americana adora essa estrutura convencional. E aqui tem até a briga do herói e o vilão, coisa comum em filme de ação e aventura, mas na vida real o Moxica, ele seria preso e enforcado em público por Colombo. Mas claro que o filme não ia representar o nosso protagonista dessa forma. Bem no clima Disney, onde o vilão sempre morre caindo de algum precipício, e eles sempre fazem isso para não sujar a mão do herói, porque de certa forma ele não mata diretamente o vilão, entende? E nesse filme acontece a mesma coisa. Moxica cai e morre. E assim o tempo avança, a gente vê pequenas diferenças no cabelo do Colombo e note que existe uma pequena ventania ali. Isso tudo é uma indicação do que estaria para vir, uma grande tempestade tropical. Tempestade que destrói todo o trabalho do Colombo, e quase o mata, e essa é a sua queda. Todo o seu trabalho vai por água abaixo e ele dá um prejuízo enorme para a corte. E as pessoas de influência na Europa, interessados na posição de Colombo, julgam ele como um criminoso, ele é preso. E quem fica no seu lugar? O rapaz que depois morre num furacão. Colombo envelhece na prisão.
E quando vão declarar para o público a descoberta do Novo Mundo, anos depois, palavras como sempre acreditamos na existência de uma nova rota, sempre apoiamos, é tão ridículo que dá raiva. É uma hipocrisia total, né? Até porque o crédito da descoberta fica para outro homem chamado Américo Vespúcio, e foi por isso que o continente foi apelidado de América. Isso todo mundo sabe, né? O mundo acreditou nessa versão por um bom tempo, né? Até que já idoso, Colombo é interrogado pelo seu filho, que tem a intenção de escrever uma biografia. E assim o filme fecha com ele iniciando essa história. História que seria publicada anos depois e todo o mérito voltaria para Colombo. E nos letreiros finais, né, diz ali que o Colombo fez uma última viagem depois da prisão. Já idoso, ele foi para a América e ele descobriu uma coisa muito simples, tá? Um novo oceano, o Oceano Pacífico, nada demais. E assim o filme encerra. E esse é 1492, um filme com muito detalhe histórico. Então assim, se eu falei alguma bobagem, deixa nos comentários, ajuda aí, porque eu não sou nenhum professor de história. O que eu estou mostrando aqui é a qualidade da produção desse filme, falando um pouco da estrutura, enfim. Então é isso, se gostou, deixa o like, deixa um comentário, inscreva, toda essa coisa. Até mais, tchau.